Bom dia, meus amigos, muita paz no seu coração, pedindo a nosso Senhor Jesus Cristo que nos abençoe abundantemente, hoje e sempre, pedindo também sabedoria para aprender a sua palavra e aplicá-la em nossas vidas. Amém. Hoje é dia de Gotas de Luz. Gotas de Luz é apenas um bate-papo e nós recebemos uma sugestão de uma amiga que é uma pessoa cristã, muito dedicada ao estudo da Palavra de Deus. E o título de hoje é Parentes Tóxicos. Diz ela que ela quer que eu discuta em uma situação em que o amor e o perdão não estão ajudando. Então, ela me deu alguns exemplos aqui e eu anotei. Eles fazem comentários cruéis e críticos. Eles dão a você o tratamento silencioso. Eles te ignoram. Eles mentem ou negam ter mentido. Eles dissimulam, eles se generalizam durante desentendimentos, eles falam por indiretas, eles são os donos da verdade, eles semeiam conflitos com outros membros da família, eles mudam de assunto para virar o jogo contra você. Eles são desonestos e capazes de te jogar embaixo do ônibus ou de mudar os postes do gol. Muitas dessas situações não são desconhecidas para nós. A gente convive diariamente com essas coisas na família. E a família é o nosso campo de batalha, o lugar que a gente está, que a gente foi colocado por Deus para que a gente use certas ferramentas para a nossa redenção. Mas aí o grande desafio é que essa pessoa diz que quando o amor e o perdão não está resolvendo, não está ajudando, já tentou várias vezes, impossível. Porque veja que em muitas situações a gente não vê o resultado imediato. É como se a gente estivesse plantando uma sementinha, a gente põe aquela sementinha lá e vai regando, até ela desabrochar. E me lembrei de uma irmã que eu tenho que me disse que ela não gosta de plantar só uma sementinha, ela gosta de pôr 2 ou 3 ali. É bem coisa nossa. A gente quer ter certeza que essa semente desabroche, que torne uma planta maravilhosa, alguma espécie de legume, de flores. Mas algumas vezes essa minha irmã está certa, porque se a gente põe uma semente lá, ela pode não nascer. Mas se a gente pôr 3, a gente vai garantir que alguma coisa vai nascer ali. Mas lidando com o ser humano é muito difícil. A primeira coisa que nós temos que entender é que quando a gente dá o amor, a gente dá o perdão, é um ato de doação. Primeira coisa é para a gente mesmo se libertar de toda amargura, de toda raiva, de todo ódio que vem em nossa direção. A partir do momento que a gente perdoa, isso tudo não tem poder contra nós. E a gente está se libertando. Quando a gente dá o perdão, além da gente se libertar da pessoa maligna, a gente está dando a liberdade para ela. Ela vai ter a oportunidade de escolher entre a bênção e a maldição. A gente quer que aquela pessoa, como essa sementinha, que ela torne alguma coisa maravilhosa, que ela mude de atitude, mas infelizmente a gente sabe que nem sempre é assim. Para esse tipo de desafio, que é também um problema meu muitas vezes, eu tenho que recorrer a Jesus, porque se a gente está dando amor, se a gente já deu perdão e essa pessoa continua na mesma,
Veja que o ato de mudar a pessoa muitas vezes não compete a nós. A gente faz a nossa parte e quando passa dali, a gente deixa para Deus. Nós vamos ver como Jesus agiu nessa situação. Para a gente entender a dinâmica familiar de nosso Senhor Jesus Cristo aqui na Terra, sem a gente colocar nenhum floreado ali, nenhuma santidade, nenhuma coisa fora do comum. Mas vamos, por alguns minutos, analisar Jesus na sua família terrena. O que é que aconteceu com Jesus ali? Porque tudo que se passou com Jesus, que venceu este mundo, ele deixou essa história que é para a gente também vencer o mundo. Ele quer que a gente olhe para a sua história e veja que nós também somos capazes. Para começar, eu vou ler para vocês João 7,5, que está escrito: pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Jesus Cristo, criado numa família com os seus irmãos ali, eles foram criados juntos, mas para começar, os seus irmãos não acreditavam nele. Então vamos pensar nessa família simples lá, uma família comum. Não vamos pensar em Jesus Cristo como Deus agora. Pense que esta criança com tanta sabedoria, esta criança diferente de outras crianças, ali no meio dos seus irmãos, sem essa qualidade, ali já morava o primeiro problema. O segundo problema, apesar de Maria e José serem tementes a Deus, nós não podemos esquecer que eles pertenciam à sinagoga local. Essa era a religião deles, como nós vimos com a família do apóstolo Paulo. E religião não é uma coisa simples da gente mudar. E vamos pensar em Jesus Cristo ali, querendo falar para os seus pais que não, que eles estão errados, que ele era o Deus, que eles tinham que aceitá-lo. Vejam que confusão. Então Jesus Cristo também tinha problemas. Leitura de Mateus 13,55. Não é este o filho do carpinteiro? Conhecemos Maria, sua mãe, e também seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas. Todas as suas irmãs moram aqui entre nós, onde ele aprendeu todas essas coisas. Mateus 13,56. E sentiram-se muito ofendidos. Então Jesus lhes disse: um profeta recebe honra em toda parte, menos em sua cidade e entre sua própria família. Mateus 13:57. E a primeira coisa que nós vamos notar é que está se referindo a Jesus como filho de um carpinteiro, que é José e Maria. Mas se nós formos na mesma história em Marcos, que é por isso que é bom a gente comparar, vai falar que este não é o carpinteiro, filho de Maria. Então aí eles vão colocar Jesus como um carpinteiro. Então, por que é interessante a gente ver isso? A gente vai ver que Jesus foi criado e educado como uma criança comum dentro da família. José era carpinteiro e ele estava ensinando o ofício ao seu filho e provavelmente aos outros filhos também. Ele tinha os irmãos Tiago, José, Simão e Judas e suas irmãs. Alguns estudiosos dizem ser 2 irmãs, mas as irmãs não são citadas na Bíblia, porque naquela época a mulher ela não participava muito de certos eventos, de pregações, de muitas coisas. A mulher fazia o serviço do lar, elas eram totalmente dependentes de pai, de mãe, depois do marido. Eu não sei se é esse o real motivo que eles não falam sobre as irmãs terrenas, meia-irmãs de Jesus, mas pode ser esse o motivo. O que eu estou querendo dizer aqui, que vocês vejam que não era só José, Maria e Jesus.
tinha outros filhos que Maria e José tinham que cuidar. E também, com certeza, existiam as diferenças entre eles, diferença em personalidade. A gente não pode ver toda aquela família como santos, simplesmente porque Jesus nasceu de Maria, Maria já era santa. Não, gente, porque a salvação vem para cada um de nós por merecimento e individualmente. Mas nós estamos vendo aí que quando Jesus diz que um profeta recebe honra em toda parte, que é o caso dele, menos em sua cidade e entre sua própria família. Vocês viram na Bíblia José, Maria, os irmãos e irmãs participando do ministério de Jesus Cristo? Não. Não, de maneira nenhuma. O que estava acontecendo é que Jesus, ele estava causando uma espécie de revolução psicológica naquele povo. Veja que Maria, José, seus filhos, educados ali na sinagoga. A sinagoga não aceitando de maneira nenhuma Jesus Cristo como Messias. E Jesus começa a ser perseguido. Jesus passou por muitas perseguições. Então, o medo entre eles também deveria ser muito grande. Vejam só que Jesus Cristo estava ali no meio de tudo isso, mas ele sabia muito bem separar, ele conhecia os limites de seus pais, de seus irmãos e tudo mais. Então, Jesus Cristo sempre respeitou e não mencionou. Mas, com certeza, aqui ele está mencionando que ele não tinha esse respeito. Por quê? Porque ninguém se converteu, ninguém o apoiou. Ele estava sozinho nessa causa. Leitura de Marcos 3:21. Quando os familiares de Jesus souberam o que estava acontecendo, tentaram impedi-lo de continuar. Está fora de si, disseram. Então, os mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém disseram: está possuído por Beelzebu, príncipe dos demônios. É ele que recebe poder para expulsar demônios. Jesus realizando as curas e tudo mais ali, veja que a família de Jesus estava conectada com esses mestres da lei. E a família de Jesus falando ali para ele que Jesus estava fora de si. E esses mestres da lei concordando e dizendo que Jesus estava possuído de Beelzebu. Veja que problema sério para o Divino Mestre. Mas Jesus prosseguiu. Ele não se deixou abater por tudo isso, pela sua família e tudo mais. Ele prosseguiu. Ele tinha uma missão. Ele estava num horário fixo que ele tinha que cumprir até a sua morte, que era um tempo muito curto, muita coisa para se fazer. Treinar os apóstolos, deixar toda a boa nova, fazer tudo o que tinha que fazer antes da sua morte. E quando isso aconteceu, vejam que Jesus tinha mais ou menos 30 anos. E a sua família não o conhecia, a sua família não estava dando crédito para ele. Olha que um rapaz de 30 anos, eles deveriam saber quem ele era, mas pelo visto, eles não estavam reconhecendo esse lado tão sublime de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a gente tem que olhar as coisas sem colocar poesias, santidades no meio, elevando a todos, até mais que nosso Senhor Jesus Cristo. Não, gente, de maneira nenhuma. Era uma família comum, se a gente acredita na palavra do próprio Jesus, que está na Bíblia, não sou eu falando. Como eu estava dizendo para vocês, o amor e o perdão sempre dá resultado, gente. Sempre dá. Veja que com a família de nosso Senhor Jesus Cristo, o resultado desse amor e perdão
veio depois da sua ressuscitação. Aconteceu que a família de Jesus se converteu, mas não foi enquanto ele estava vivendo. Por exemplo, eu vou ler para vocês leitura de Atos 1:14. Todos eles se reuniram em oração com um só propósito, acompanhados de algumas mulheres e também de Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele. Isso aconteceu depois da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja que bênção, que felicidade, porque é a primeira vez que eles estão mostrando aderência ao cristianismo. E isso é uma vitória para nosso Senhor Jesus Cristo. Mas veja que levou a vida toda de nosso Senhor Jesus Cristo para que ele recebesse essa dádiva, para que os seus fossem salvos. O irmão de nosso Senhor Jesus Cristo, Tiago, tem uma história assim muito bonita, porque depois da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo apareceu para ele e ele foi convertido. E depois, esse Tiago, nós estamos estudando no livro de Atos, ele se tornou o chefe da igreja em Jerusalém. E esse mesmo Tiago está ajudando Paulo, lá na lição de Atos em que a gente está estudando. Agora, não confundir esse Tiago com Tiago, irmão de João, filho de Zebedeu. E também existe outro Tiago na Bíblia. Vocês sabem quem é? Tiago, filho de Alfeu, que nós temos na Bíblia como Marcos. O nome dele, antes da conversão, era Tiago, mas ele passou a ser chamado Marcos, também lição passada do livro de Atos. Leitura de 1 Coríntios 15:7. Mais tarde apareceu a Tiago e posteriormente a todos os apóstolos. E leitura de Atos 15:3. Quando terminaram de falar, Tiago se levantou e disse: Irmãos, ouça-me. Então, essas duas partes que eu li, a primeira é a conversão de Tiago, quando Jesus Cristo apareceu para ele, e a segunda é Tiago operando na igreja de Jerusalém. Todos esses nossos problemas parecem ficar bem pequenininho quando a gente pensa no amontoado de problemas em que Jesus Cristo viveu, não é? E a gente tem que pensar na atitude de nosso Senhor Jesus Cristo, que em momento nenhum ele destratou, desfez da sua família, apesar de ele estar sendo desprezado, ele está sendo desacreditado, passado por uma pessoa que estava fora de si e tudo mais. Mas Jesus, ele tinha um propósito e ele realizou tudo o que ele veio fazer, inclusive salvou a sua família, mesmo que foi depois da sua ressurreição, não tem importância, eles foram salvos. Agora, no que diz respeito a nós, toda essa história é como luz que acende para nós da escuridão. A gente vê que as coisas podem ser diferentes, mas a gente tem que focar na luz que nosso Senhor Jesus Cristo nos dá para nos direcionar. E essa luz é através da sua palavra. A gente tem que manter o nosso coração, o nosso pensamento na palavra de Deus quando lidando com esses assuntos tão difíceis. E dessa lista que eu li para vocês no começo, pelo menos a metade dela Jesus passou e a outra parte indiretamente também ele passou. Então nós devemos procurar a luz da escuridão. A gente tem que procurar ser luz, luz para o mundo. Nunca ser a escuridão para ninguém, nunca trazer trevas na vida de ninguém. Isso é muito importante. Leitura de 2 Coríntios 4:6. Pois Deus que disse, haja luz na escuridão,
é quem brilhou em nosso coração para que conhecêssemos a glória de Deus na face de Jesus Cristo. A luz já foi acesa na escuridão e a gente tem que procurar sempre pela luz divina. A gente não pode de maneira nenhuma focar na escuridão, ter os nossos pés lá dentro, não. A gente sabe que a escuridão está lá, mas aquilo que é nosso vem da luz, vem da divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a gente tem que manter a nossa volta e toda essa proteção contra a escuridão vem exatamente através da nossa obediência na palavra de Deus. A gente tem que ler, beber para nós, não agir da maneira como os outros agem para conosco, evitar tudo que possa causar aos outros algum tipo de irritação, algum tipo de aversão. Se a gente puder, a gente deve eliminar tudo que possa servir de pedra de tropeço para fazer alguém pecar, se vocês me entendem. Então, vamos fazer o nosso papel, não esperando converter ninguém imediatamente, mas sempre colocar a nossa sementinha lá e continuar regando, 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 até que um dia venha a germinação, mesmo que seja depois da nossa morte, como aconteceu com nosso Senhor Jesus Cristo, não faz mal. Muito obrigada, meus irmãos, por estarem mais uma vez participando comigo. Dou as boas-vindas às pessoas que acabaram de entrar no nosso grupo. Sejam bem-vindos, que Jesus os abençoe, que Jesus coloque luz divina no seu caminho. Que Jesus também abençoe a todos os antigos, a todas as pessoas que têm nos acompanhado desde o começo. Abençoa-nos, Senhor, dá-nos paz, luz, dá-nos contentamento no coração, que nós sejamos influência positiva a todos à nossa volta, trazendo-os para Ti. Obrigada, Senhor Deus. Um bom dia para todos vocês. Muita paz.